Meu nome é Salomão Salomão, eu sou um homem negro, eu tenho 60 anos, eu tenho 4 filhos, 3 netos, uma companheira que é branca. Eu sou interessado em artes negras, eu sou interessado em música, eu sou interessado em culturas. Eu tenho estudado isso como pesquisador desde a década de 90. Eu fiz a graduação, mestrado e doutorado na PUC São Paulo, estudando musicalidades. O rap e hip hop, depois migrei para o discurso de pertencimento na música negra urbana brasileira 1970-1990 e no doutorado eu fiz uma pesquisa sobre instrumentos musicais africanos no Brasil no século XIX a partir de gravuras de viajantes. Então foi uma experiência muito boa para alguém que estava predestinado a ser lavrador e ganhar salário mínimo na beira do Rio Grande. Eu acho que eu consegui obter bastante coisa bacana e não para mim, porque se ficar só para mim, vira uma erudição tola, né? Tosca, vaidosa, mas o importante é dividir com os outros. Meu pai tocava violão, cavaquinho, violino. Ele, quando jovem, tocava nos bailes lá no interior, em Boa Esperança. Minha mãe cantava. Meus irmãos mais velhos, por volta de 67, 68, começaram a fazer músicas, canções. E já faziam canções tratando de temáticas negras. E depois eu comecei a fazer festivais de escola, festivais do interior, cidade de Americana, São Sebastião do Paraíso, nesse eixo daqui para o sul de Minas Gerais. E depois fui ampliando, montei uma bandinha de garagem e outra bandinha de garagem, gravei uma primeira fita demo, em 97 gravei um primeiro CD e fui fazendo, produzindo aí por mim ao longo do tempo. Quando nós usamos esse termo jazz, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um estilo de vida, nós estamos falando de uma vertente, de uma cultura nacional, de um país que é os Estados Unidos. Nós estamos falando de um gênero musical que a partir da indústria cultural, podemos dizer assim, ou da indústria do entretenimento, se difunde no mundo a partir do início do século XX. E se formos ligar todas essas coisas a uma fonte, o que seria? Não tem como falar de qualquer gênero de música difundida no mundo no século XX, sem levar em consideração um acontecimento trágico. Nós temos que lidar com o fato de que, durante quase 500 anos, 20 milhões de pessoas foram capturadas e comercializadas no mundo. Esses africanos e africanas vendidos e mandados para outras localidades, eles tinham conhecimentos acumulados há muitos séculos. E entre esses conhecimentos, o conhecimento musical. Quando os humanos organizam sons, eles criam uma espécie de textos ou narrativas ou discursos que são sonoros e musicais. Esses sons que os humanos produzem, os outros humanos sentem e compreendem. Esses africanos levados para os Estados Unidos, depois de 3 séculos lá, eles produziram uma sonoridade para o entretenimento, para a diversão, para a dança, para a vida noturna, para o entretenimento urbano que estava surgindo, provavelmente na região sul dos Estados Unidos, que era o ragtime, na segunda metade do século XIX. O jazz talvez seja uma derivação desse gênero. É importante dizer,
Os principais gêneros de música do século XIX difundidos nas Américas são gêneros musicais negros. O tango, o samba, o ragtime e o jazz, que atravessam para o século XX e que vão entrar na indústria do entretenimento. Um regente negro chamado James Europe foi com o seu batalhão, já que o exército dos Estados Unidos era um exército dividido racialmente, os negros ficavam, no Brasil também isso ocorreu, mas os negros ficavam com os piores soldos, com as piores armas, com os piores equipamentos, mas tinham direito a acessar os instrumentos musicais. Esses sopros, tambores, pratos, eles usaram durante a guerra para passar o tempo. E após a guerra, James Europe montou uma banda de uns 20 músicos e eles ficaram tocando em Paris. Os primeiros grupos de jazz são anteriores à viagem do Pixinguinha e dos Oito Batutas para Paris e o encontro deles com os músicos negros estadunidenses. Em 1918 já se fala em grupos de jazz no Rio Grande do Sul. Porto Alegre foi um grande centro difusor de jazz. Era uma espécie de interligação com Buenos Aires. E Buenos Aires era uma capital importante para o entretenimento nas Américas, tão importante quanto o Rio de Janeiro. Fusões incríveis de jazz e machixe, jazz e choro, jazz e samba, vai se desenvolver no país inteiro a partir de 1923 até os dias de hoje. Jazz era uma música deplorável inicialmente, até que a intelectualidade francesa a aprova. E parte da intelectualidade branca estadunidense não tem mais como negar a importância da cultura negra para a modernização dos costumes nos Estados Unidos. Samba, antes de ser um gênero, samba era uma divindade do candomblé Angola e das umbandas. Samba, na língua quimbundo, é um verbo que quer dizer orar. Samba é também nome próprio de homens e mulheres. O que é o samba? O que tem sido o samba? O que foi o samba na origem? Bom, se a expressão identitária dos africanos da diáspora vivendo sob a escravidão, ou ela está no entretenimento, no divertimento ou na religiosidade. E a música, ela é um dos elementos fundamentais do passatempo, da brincadeira, do trabalho e da religiosidade. Mas tanto o samba quanto o jazz são fundamentos da maneira com que pessoas negras nos Estados Unidos e no Brasil se inseriram nas cidades. O jazz foi fundamental durante o processo de movimento pelos direitos civis. Uma mulher negra, ex-empregada doméstica, inserida na indústria do entretenimento, dizendo para todos os ouvintes, para todos os espectadores: olha o que essa sociedade é capaz de fazer conosco. Nos pendurar em árvores como se fôssemos frutos. Ou eles reconheciam a importância da cultura musical feita pelos negros, ou eles não teriam uma música nacional. Essa é a ironia do Brasil. O Brasil, a intelectualidade branca brasileira foi obrigada a reconhecer
as formas culturais negras como pertencentes ao Estado-nação. A contragosto, a gente recebe coisa dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos nem sabem quem nós somos. Excepcionalmente, um ou outro artista, um ou outro intelectual, como fez Sarah Vaughan com a obra do Milton, por exemplo. Ela, de fato, se interessou pela produção do Milton, incorporou a produção do Milton, né? Mas isso nós não estamos falando de troca, nós estamos falando do profundo racismo existente no Brasil e de como que artistas excepcionais, muito acima da média de um Tom Jobim, por exemplo, não que o Jobim não seja bom, o Jobim é bom, mas no caso Johnny Alf é tão bom quanto o Jobim, o quanto o racismo antinegro postergou a sua carreira, invisibilizou a sua projeção. 1970, chegando em São Paulo, do interior de Minas, me deparando com a música do baile, os derivados do jazz. Mas tem um lugar que eu acho que tenha sido de proximidade para mim, que são os discos do Milton, com influência do Water Report, disco que o Milton gravou com Wayne Shorter. Agora não pergunto mais aonde vais, sabe? Aquele saxofone. Aquilo ali foi uma coisa que chamou a atenção, e o disco que o Milton gravou nos Estados Unidos, que eu não lembro o nome, mas ele canta várias músicas que ele verteu para o inglês, e é um disco que está ali, a marca, o registro, Milton, mas ele é um disco que tem um sotaque diferente. O jazz do pós-guerra chegando no Rio de Janeiro, a Laíde se encontrando com Johnny Alf para conversar sobre música. Os dois colocando na sua vitrola os sons, mesmo que fosse de um jazzista branco, como Frank Sinatra, e tentando incorporar ou introduzir aqueles elementos da interpretação vocal na experiência. E aí nós já podemos falar do samba como um gênero urbano, carioca, introduzido no entretenimento, no show, no rádio e no disco. Mas o elemento novo, a atração, a sedução, o desejo, é o jazz. Se a juventude... Essa combinação existia antes? Não. Que essa brisa canta, fica-se aqui comigo mais um. Essas relações intervalares estavam na paisagem? Não. Essa aquisição daquilo que não me pertence, porque não está na minha experiência, mas é um desejo, eu pego, trago e acomodo. Daqui a 10 anos, isso vai soar natural, mas naquele momento em que foi feito, é ruptura.